Olá! Hoje nós vamos mergulhar numa disciplina que está de fato redesenhando a liderança estratégica, o pensamento de futuros. E olha, pode esquecer qualquer ideia de adivinhação. O que a gente vai discutir aqui é uma metodologia rigorosa feita para a gente navegar na complexidade. Para uma instituição que está na vanguarda do conhecimento como a nossa, dominar essa abordagem não é mais uma opção, sabe? É um imperativo para se manter relevante nesse século XXI. E aqui está a questão central, a pergunta que realmente deveria guiar toda a nossa estratégia. No mundo onde as mudanças são exponenciais, o modelo de gestão que só reage aos problemas não é só ineficiente, ele é perigoso. A pergunta fundamental mudou. Não é mais o que será que vai acontecer, e sim como é que nós podemos, começando agora, construir os futuros que a gente realmente deseja. Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que é esse imperativo da antecipação. Uma governança que funciona hoje em dia exige uma competência que é crítica, a capacidade de agir não com base na inércia do passado, mas sim com uma visão bem estruturada das possibilidades que estão se abrindo bem na nossa frente. E para ajudar a organizar nosso pensamento, a gente pode recorrer a um framework bem robusto, que vem lá do Observatório para a Inovação no Setor Público da OCDE. O modelo de facetas da inovação mostra uma verdade fundamental. Aquela inovação incremental, sabe, focada só em otimizar o que a gente já faz, ela simplesmente não dá mais conta da complexidade e da incerteza que a gente enfrenta. Agora, o que é realmente interessante nesse modelo é como ele organiza os tipos de inovação. A gente tem a de aprimoramento, que busca eficiência, a adaptativa, que é para reagir ao que acontece no ambiente, a orientada por missão, para a gente atingir aquelas metas grandiosas, mas é a quarta, a inovação antecipatória, que é o pulo do gato aqui. É a capacidade de encarar desafios e oportunidades que ainda nem apareceram direito. É aqui que mora a verdadeira vantagem estratégica. E o melhor é que isso não é só teoria. A OCDE nos dá uma metodologia bem clara. Primeiro, estabelecer parâmetros, ou seja, definir os futuros que a gente quer e aqueles que a gente precisa evitar a todo custo. Segundo, promover a experimentação, testar políticas e hipóteses em cenários controlados. E terceiro, um ciclo contínuo de reavaliação e aprendizado. Na essência, é como aplicar um método científico à estratégia de longo prazo. Então, qual é a disciplina acadêmica que sustenta essa capacidade toda de antecipação? É aqui que a gente entra formalmente no campo dos estudos de futuros. A definição acadêmica é bem precisa. É uma disciplina sistemática para a gente entender as possibilidades futuras. O foco sai da previsão passiva e vai para a ação, uma ação presente e intencional. E com dois objetivos claros: mitigar riscos e, o que é crucial, construir ativamente os cenários que a gente definiu como ideais. E para não restar nenhuma dúvida, é fundamental a gente fazer essa distinção. Estudos de futuros não têm nada a ver com profecia ou bola de cristal. O ponto central é o seguinte: não se trata de prever um único futuro, mas sim de mapear e analisar múltiplos futuros, os possíveis, os prováveis e os preferíveis, usando métodos rigorosos. É uma disciplina, não é um dom. A Unesco eleva esse conceito a um outro patamar, com o termo alfabetização em futuros. A metáfora é muito poderosa. Pensa só. Assim como a alfabetização normal nos permite ler o mundo através de textos, essa nova competência nos ajuda a ler e a interagir com o futuro. Ela fortalece nossa capacidade de imaginar, de preparar, de recuperar e, o mais importante de tudo, de inventar. E os benefícios, como esse diagrama da Unesco ilustra bem, são sistêmicos e bem concretos. Essa capacidade não gera só um ganho isolado. Ela fomenta todo um ecossistema de inovação, de agilidade e de pensamento estratégico, que culmina num atributo essencial, a resiliência institucional. E convenhamos, esses não são só objetivos desejáveis, são os pilares de uma instituição de vanguarda. Certo, mas como é que a análise vira ação? Como a gente mobiliza uma comunidade inteira em torno de uma visão de futuro? A resposta, por incrível que pareça, está numa das ferramentas mais antigas da humanidade, a narrativa. As grandes estratégias não são só planos, elas são histórias convincentes sobre o futuro. E essa prática de imaginar futuros tem uma genealogia intelectual riquíssima. Ela começa lá atrás com obras como Frankenstein, que trocou a magia pela ciência como força de transformação, e evolui com as prospecções mais formais de H.G. Wells. A consolidação da ficção científica e depois a chegada do cyberpunk nos deram um vocabulário cada vez mais sofisticado para a gente debater futuros possíveis.
E essa evolução é fascinante de se observar. A gente sai de uma reflexão sobre as consequências morais da ciência, como em Frankenstein, e mergulha de cabeça em futuros que parecem muito mais plausíveis, onde a tecnologia está completamente entrelaçada com a vida, como a gente vê no Cyberpunk. As narrativas nos permitem, de certa forma, testar esses futuros na nossa imaginação. O Cyberpunk é um exemplo especialmente potente disso. O lema dele, High-Tech, Low-Life, alta tecnologia, vida precária, resume uma crítica super sofisticada. Ele nos deu uma lente para analisar futuros onde o avanço tecnológico não significa necessariamente progresso humano, e nos força a perguntar não apenas o que podemos construir, mas sim que tipo de mundo estamos construindo. A questão fundamental, então, é como materializar isso. Como é que essa disciplina sai do campo teórico e se ancora de verdade na gestão pública, na governança de uma instituição como a nossa? Bem, a verdade é que essa abordagem já está sendo implementada no mundo todo. De Berlim, com sua estratégia de cidade inteligente, até a Finlândia, com um modelo nacional de governança antecipatória em parceria com a própria OCDE. O que a gente vê aqui não é uma moda passageira, é a consolidação de uma nova prática de gestão estratégica. E essa maturidade já chegou ao Brasil. O Plano Recife 500 anos é um caso exemplar de como aplicar essa metodologia em larga escala. Foi conduzido pela Ares e demonstra não só a viabilidade, mas o impacto profundo que uma governança antecipatória pode ter no nosso contexto. No fim das contas, o ponto crucial é este. O objetivo final de todo esse processo, e aqui a gente pode lembrar do trabalho clássico de Kotter sobre liderança, é criar uma visão que une todo mundo. Uma visão que seja clara o suficiente para guiar as decisões, motivadora o bastante para engajar as pessoas e coerente para coordenar os esforços numa instituição tão grande e diversa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que deveria permear toda a nossa governança. A cada decisão que a gente toma, a cada projeto que é aprovado, qual futuro a nossa instituição está, seja de forma consciente ou inconsciente, construindo hoje? Desenvolver a disciplina para responder a essa pergunta de forma estratégica não é apenas o nosso maior desafio, é a nossa maior oportunidade de liderar.